E aí, galerinha, tudo tranquilo? Bora lá? Vamos então para a terceira fase da industrialização do Brasil, beleza? Essa fase é a fase chamada de internacionalização, ou então você pode encontrar como abertura econômica, tá? Que as duas coisas são exatamente a mesma, né? O que vem a ser internacionalização? É você tanto levar suas indústrias para fora, quanto aceitar as indústrias de fora aqui dentro. E isso também é chamado de abertura da economia. Abertura da economia é principalmente aceitar as indústrias de fora aqui dentro do Brasil, né? Então, de 56 até 86, a gente vai ter esse período, esse processo. E o interessante é que sim, 1956 é o ano de escolha aí do começo devido ao JK, né? O JK, então, de 56 a 60 no seu governo, ele vai utilizar o plano de metas, né? Que dizia que ele produziria ou ele desenvolveria o Brasil 50 anos em 5, né? E qual que era a ideia dele, então? A ideia dele, ó, era muito bem traçada. Tipo assim, observe aqui comigo. Olha o tanto que ficou absurdo o nosso Brasil atual, a nossa política atual. Você já viu alguma coisa parecida com isso aí de algum candidato nas eleições do Brasil? Você não tem, né? Isso aí é uma previsão de execução de um plano de governo. Tipo assim, olha, as ideias que eu tenho são essas. Eu vou executá-las da seguinte forma, né? Já parou para perceber isso? É por isso que o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, até hoje são tão presentes no nosso contexto, na nossa vida. Né? Você pode ver que tipo assim, é o nome de campo de futebol, de aeroporto, de avenida, então, uma cidade que não tem Avenida JK ou Avenida Getúlio Vargas ou coisa do tipo assim, sei lá, é estranho. Né? Por quê? Porque eles estão muito presentes, né? Então, o JK, ele queria então criar um plano de grande investimento em energia, transporte, educação e indústrias, né? Cá entre nós, talvez o que ele menos tenha investido aí tenha sido de educação, né? Por quê? Porque nos outros deu bastante certo, né? Então, ele vai tentar fazer o seguinte, ó. Primeiro passo é abrir a economia, criar essa internacionalização. Como que ele conseguiria isso? Como que ele conseguiria atrair essas indústrias, essas empresas para cá? Com incentivos fiscais. Né? Abrir a economia significa que você vai receber aqui indústrias de outros países como quase como se elas fossem daqui. Né? Qual que vai ser a diferença? Não, a diferença é que você vai tentar taxar o dinheiro que eles mandam para a matriz. Né? Basicamente vai ser essa a diferença, beleza? Aí, né, só uma revisãozinha, né, daquilo lá, né, as 4, 5 áreas de investimento, né, e a gente chega até o tripé econômico. O tripé econômico é exatamente o modelo que o JK vai utilizar para desenvolver a industrialização aqui no Brasil. Então, ó, ele abriu a economia, né, gerou então todos os benefícios para as indústrias estrangeiras, para que elas viessem para cá, para que elas ficassem atraídas, né? Mas a principal atração seria o consumidor brasileiro. Então preste atenção na mágica do JK. Ele vai chegar e falar assim, tá vendo? Não tem indústria nenhuma, tá? Né? Fala, você vai ver, quando eu acabar, vai ter um monte de indústria aqui. Beleza. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai pegar o capital estatal e vai continuar fazendo o que o Getúlio Vargas fez. Ele vai investir pesado, então, em indústrias de bens de produção ou então indústrias de base. Porque essas duas indústrias aí, elas vão gerar o suporte para as outras indústrias, né? O que é uma indústria de base? Produção de energia, por exemplo, né? Produção de minérios, né? Ou então de metais que são interessantes aí para o uso nas indústrias, né? E vai ser extremamente necessário isso.
Os de bens de produção. Indústria de bens de produção, ela só vende coisa para outra indústria, tá? Você nunca vai comprar uma coisa uma empresa de bens de produção. Por exemplo, meu pai tinha mercado. E daí eu tive contato com uma coisa que vocês talvez nunca vão ter, que é o seguinte: meu pai conseguia comprar algumas coisas que só se vendia para outras indústrias. Por exemplo, na minha casa tinha um negocinho para fatiar queijo e presunto, tipo, na cozinha. Então eu ia lá, pegava a peça de presunto, cortava quantos pedaços de presunto eu queria comer com pão, né? Tipo, tá, o meu café da manhã, né? Uma outra coisa também que tinha na minha casa era o negocinho de fazer suco, só que era um negocinho de fazer suco industrial. Não é daquela maquininha que você aperta, ela fala, não, você liga ela e fica. Mano, você pode ficar espremendo laranja dele lá o dia inteiro, que ele nem percebe, né? Mas enfim, então a indústria de bens de produção, ela vende só para a indústria, tá? E o governo sempre vai tentar, então, auxiliar, apoiar ela, né? Então, tipo assim, fábricas de produção de motor e coisas do tipo serão desenvolvidos, né? Por exemplo, a gente tem lá a FNM, a Fábrica Nacional de Motores, ela é muito conhecida pela produção de automóveis, mas ela também fazia motores. Tipo, a indústria precisa de um motor. Fala, motor para quê? Fala, motor? Não, a gente faz. Pau, né? E daí, o outro pé do tripé, o segundo, capital privado nacional. Seria então os empresários brasileiros. O que os empresários brasileiros fariam? Onde eles investiriam? Eles iam investir então em bens de consumo não duráveis, tá? O que são os bens de consumo não duráveis? Roupa, calçado, alimento, né? Você bem pode ver que o Brasil tem marcas fortes e bem constituídas nesses setores, né? Pode ver, tipo assim, Havaianas, né? Hering, enfim. A gente tem então uma indústria têxtil, calçadista bastante forte até hoje, né? E de alimentação, a gente tem, por exemplo, sabe a BR Foods, a Sadia e tudo, muito grande, muito forte, tá entre as maiores do mundo, né? Então, ou seja, essa parte ele conseguiu também. E aí a gente tem o capital privado estrangeiro, ou seja, as indústrias que vão vir de fora para cá. O que elas vão produzir? Elas vão produzir, então, os bens de consumo duráveis. Esses bens, eles são mais complicados de se produzir. Eles precisam de tecnologia, né? No período aí, geladeiras, automóveis, né? A gente chama de linha de indústria branca, que é a indústria principalmente dos eletrodomésticos, né? De cozinha, serão eles. Então, o que vai ocorrer? Essas indústrias vão vir para o Brasil, né? E logicamente existe um grande mercado consumidor sedento por consumo, né? O que ocorre então? Pode ver a GE, né? Essas empresas vão vir para cá então, e vão começar a vender, rádio, geladeira, televisão, né? Ferro de passar, tá vendo? Isso aqui, é uma enceradeira. Graças a Deus a gente não convive mais com isso, né? Então, logicamente que vai existir um grande mercado e essas empresas vão vir para cá. E não só isso, né? Principalmente as empresas automotivas vão vir para cá em grande quantidade. Olha só, o JK dirigindo um caminhão da Mercedes, né? Então, se você digitar JK no Google, uma das primeiras imagens, com certeza, é ele dirigindo algum carro, algum caminhão, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque exatamente essa a questão dele. Ele vai desenvolver bastante o nosso parque industrial, né? E principalmente vai trazer essas empresas automotivas para cá, né? Problemas e questões sobre isso é o seguinte: você bem pode notar que hoje o Brasil é um dos grandes mercados mundiais para automóveis. Só que das empresas grandes mesmo de mercado que são brasileiras, qual o nome? Não tem, né? Chevrolet, Ford, Volkswagen, Fiat, todas elas são de outros países, né? E principalmente você nota que atualmente você não tem nenhum apoio para nenhuma iniciativa do tipo, né? Recentemente a Hyundai veio para o Brasil,
e assim como outras, né, a Chery, outras empresas chinesas e tudo mais vieram para cá. E você não nota o estímulo para o desenvolvimento de uma indústria nacional automotiva, né? Empresas como a Gurgel, por exemplo, a FNM, que é a FNM, a Fábrica Nacional de Motores, faliram, né? Então, a gente vai passar agora, deixa eu só ver, temos aqui a imagem, né? Tá vendo? O JK, né, desenvolveu Brasília e tudo mais, né? Diversos feitos aí dele, né? Exatamente demonstrando essa descentralização do poder para o Rio de Janeiro, né? Então você tira, traz para o meio do Brasil para dar uma nova perspectiva de desenvolvimento, né? Essa imagem aí é sensacional, ó. Tá vendo? As principais estradas da meta rodoviária. Então ele começou a construir um monte de estradas e tal. Por que isso? Meu, você acha que as empresas automotivas iam vir para o Brasil sem essa garantia? Foi exatamente essa a carta na manga dele. O que ele falou para os caras? Falou assim, ó, eu vou, além de dar essas facilidades para vocês, tratar vocês como se fosse uma empresa brasileira, eu vou, além disso, abrir várias estradas aí, né? O que vai obrigar o brasileiro a consumir caminhões, carros e assim por diante, né? E como se não bastasse, ele também vai fazer o seguinte, ó. Ele vai simplesmente criar o chamado desinvestimento nas ferrovias. Ele vai parar de investir nas ferrovias. Tanto é que você pode ver, o seu avô andou muito mais de trem do que você, se é que você já andou de trem, né? Metrô não vale. Metrô em São Paulo não vale, tá? Não conta. É andar de trem mesmo, fazer uma viagem de trem, né? O seu avô facilmente sairia de Marília e iria para São Paulo de trem. Ia demorar pra caramba, hein? Mas ele ia e seria muito mais barato. E principalmente se você pensar então no transporte de mercadorias, isso ocorre de modo bastante intenso e muito mais barato. Né? Uma coisa assim que todo mundo sabe, Bauru o combustível é muito mais barato que Marília. Por quê? Um dos principais fatores é porque eles transportam de trem os combustíveis até Bauru, né? Isso dá uma imensa diferença no valor do frete, beleza? Então aqui, ó, nessa imagem, essa aqui, você bem pode ver alguns feitos, né, do JK, ó. Construção e duplicação de rodovias, né, desenvolvimento das indústrias, o setor automotivo, aí ele está dirigindo um trator, né? Por exemplo, várias empresas vêm para cá nesse período, uma delas é a Massey Ferguson, que é só de tratores, implementos rurais, né? Então ele vai ser chamado de presidente rodoviarista, né? Beleza? Então, ó, todos esses fatores vão influenciar diretamente o nosso desenvolvimento industrial. Mas como eu disse para vocês, a mágica dele, não tinha indústrias aqui, agora tem. Falou, mano, mas não é nenhuma brasileira. Será que isso é bom? Porque a nossa tecnologia, nosso desenvolvimento de tecnologia fica atrofiado. Espera um pouco, Jack Sparrow, tá enchendo o saco. Então fica um pouco atrofiada a nossa indústria, nossa criação de tecnologia. Será que o visto nessa pandemia, tipo assim, você tem que comprar os testes. Não, mas os caras vão parar de vender os testes. Tá, beleza. E daí você compra de outro país, que é completamente ineficiente o teste. Aí você fala, mas é caro mesmo fazer esse teste? Fala, não, o teste todo mundo faz. Então vamos fazer. Então o problema é o reagente. O reagente é caro pra caramba. Tá, e quem que produz? A China. Ixi, aí lascou. Por quê? Porque se você vai comprar o reagente, os Estados Unidos estava comprando tudo, né, antes de chegar aqui no Brasil, porque você tem aqui no Brasil uma possibilidade de criar isso, mas nunca foi investido, né? Nunca foi desenvolvido. Beleza? Então, gente, o que falta no presente momento no Brasil é exatamente o desenvolvimento de tecnologia, né? E isso passa principalmente por um grande investimento nas universidades, nos setores de pesquisa. Bem como vocês podem ver, o governo já anunciou diversos cortes em faculdades, instituições de pesquisas e tudo mais. Beleza? Então, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.